Bora saber a compatibilidade dos signos? Então fica aqui comigo. E aí, estrela, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Flavis do signo ou Flávia Zenorini. E neste canal aqui eu falo muito sobre astrologia, né? Então eu falo sobre as energias astrais para a semana, para o mês, né? Entra e sai sol em signos eu tô falando aqui. Então se você gosta do assunto, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo para que mais vídeos apareçam para você. E bora lá pro conteúdo. Bom, estrelas, então para falar sobre compatibilidade, né? Eu vou falar aqui sobre signos, só que de forma pura, né? Ou seja, a gente conhece mais o signo solar, né? Então, por exemplo, você vai falar, ah, eu sou de Virgem, eu sou de Leão, eu sou de Libra. Esse eu sou, pra gente que só conhece um signo, é o signo solar, né? Inclusive, o Sol, ele fala sobre a essência de cada um. Porém, quando a gente vai quando a gente vai falar, né, sobre compatibilidade de pessoas, não é só o Sol que conta, né? Temos que ver também a Lua, a Vênus, principalmente, porque é ela que fala sobre como você demonstra afeto, como você atrai, que tipo de pessoas você atrai, né? E Marte também, porque Marte ele escolhe, Marte que se direciona até a pessoa, Marte ele é aquele que conquista, certo? A Vênus é como a gente é no relacionamento mais estável. E a Lua seriam as nossas emoções imediatas, né? Como que a gente demonstra de forma que a gente não escolhe demonstrar, né? Vênus você já tem uma certa escolha ali, que você tem um gosto pessoal, você tem um estilo, você tem preferências. Agora, a Lua, ela seria ali a sua emoção mais pura, enquanto o Sol é a sua essência, a sua característica ali mais profunda do seu ser. Claro que também tem um ascendente, né, gente? Então veja bem que não é só o Sol. O ascendente, ele seria o nosso corpo, a nossa aparência, né? Como que o nosso estilo se mostra aqui no mundo para as pessoas, certo? Então, tem vários planetinhas, posicionamentos que a gente tem que enxergar dentro do mapa astral. E quando a gente vai falar sobre sinastria, que seria a união de dois mapas astrais, né, a análise, é um pouco mais complexo, tá? Mas eu vou falar aqui de uma forma geral, de uma forma que as pessoas, o geral das pessoas mesmo se conecte por conta do Sol, né? Mas é válido a gente pegar as informações que eu vou falar aqui e testar para todos isso que eu falei, para o ascendente, para a Lua, para Vênus, para Marte. Já falei o ascendente, né? E o Sol. Gente, vamos falar então primeiramente de elementos. Os elementos, eles dão o temperinho dos signos, né? Então, por exemplo, a característica da personalidade são os elementos que trazem, né? Tem elementos e ritmos. Então, nunca é... Um signo, ele não tem só o elemento. Porque se tivesse só o elemento, iam existir só 4 signos. Tá bom, gente? Então, cada signo tem uma qualidade ou ritmo. Existem 3 tipos de ritmos para 4 signos. 3 vezes 4, 12. Por isso que existem 12 signos. Então, por exemplo, fogo. Temos o fogo cardinal, que é Áries. Temos o fogo fixo, que é Leão. E temos o fogo mutável, que é Sagitário. Entre os elementos, gente, fogo, ele combina ou com fogo ou com ar, tá? Ar seria Gêmeos, Libra, Aquário, tá? Então, assim, o que que tem a ver essa questão de ritmo com signo? Geralmente, todos esses combinam entre si. Quando é o mesmo elemento, tem aquela questão de ser mais do mesmo, né? Por exemplo, se é fogo com fogo, combina porque ambos têm essa energia de motivação, essa energia mais caliente, né? Mas muito fogo pode causar muita briga, muita discussão. Então falam que o signo, né, os signos que mais combinam com o signo de fogo são signos de ar,
porque o ar ele alimenta o fogo e o ar ele pensa, ele é racional, né? Fogo em questões psicológicas, ele é emoção. Apesar de tanto fogo quanto ar terem a polaridade positiva ou masculina, né? Mas isso a gente tá falando de energia, não de gênero. Em relação à terra, signo de terra, terra combina com água e vice-versa, água combina com terra. Porém, terra também combina com terra e água também combina com água, né? Mas é o que eu falei, terra com terra, beleza, combina, ambos são estáveis e tal. Só que é uma relação que pode estagnar demais. Se por exemplo, se uma pessoa ou a outra não tem influências de fogo, por exemplo, no mapa, é um relacionamento que não sai do lugar, que precisa dessa iniciativa, que precisa dessa movimentação, né? Se é água com água, as pessoas podem ser dramáticas demais, choronas demais, sensíveis demais, né? Isso também pode atrapalhar, porque precisa de uma pessoa mais pé no chão. Por isso que a água combina com terra, tá? A água, ela molda a terra, certo? E signos de terra seriam touro, virgem e capricórnio. Signos de água, câncer, escorpião e peixes. E para complementar com essa ideia de elementos, gente, existem os ritmos, tá? Porque existem 4 elementos na natureza, assim, principais que a gente observa na natureza, e também os ritmos da natureza, que é o ritmo de iniciação, iniciativa, o ritmo fixo, que seria aquele que estabelece, né, que traz estabilidade, e o mutável, que seria aquele que transforma, aquele que traz movimento, mudanças, tá? Então, todo elemento tem um ritmo cada um, que formam os signos. Então, gente, por exemplo, o que é mais comum para complementar, para combinar mesmo, seriam signos de elementos complementares, que eu falei, né? Água e terra, ou fogo e ar, mas que não tem o mesmo ritmo, certo? Porque daí é complemento? É complemento perfeito? É, mas tem desafio. Vamos falar, gente, sobre signos que têm elementos complementares, mas eles podem causar desafios, né? Porque existe isso também. Por exemplo, signos que têm o mesmo elemento e o mesmo ritmo ou qualidade, que seriam considerados, né, são considerados na astrologia, signos opostos complementares. Estes signos, para alguns astrólogos, também são signos das almas gêmeas, né, dos complementos, o par ideal. Só que, gente, por trás desse par ideal existem conflitos. Por quê? Porque quando a pessoa, né, quando o signo, ele tá em oposição complementar com o outro, ou seja, o signo que sempre está à frente dele no zodíaco, para complementar, são signos, né, que eles trazem muito do que a gente chama de luzes e sombras, né, ou então a fluidez e os desafios, facilidades e dificuldades, o lado mais extrovertido com o lado mais introvertido. Então, gente, por exemplo, signos que têm esse polo que se complementa, eles podem ser muito iguais, ao mesmo tempo que muito diferentes. Quando que pode não dar certo? Quando um não aceita enxergar no outro a própria luz ou a própria sombra, certo? Ou então, quando você enxerga no outro aquilo que você precisa aprender, mas você não quer aprender. Ele dá quase na mesma, tá? Por isso que eles são signos opostos complementares, e por isso que eles são considerados os pares ideais, né? Porque nem tudo são rosas, tem as armas também, né? E esses signos,
Podem ser par complementar, par perfeito, mas eles podem sim brigar de igual para igual, né? Quando que se complementa? Quando as ideias opostas trazem facilidades do que um querer defender o lado do outro, tá? Vou dar um exemplo. Áries e Libra, né? Para pegar o primeiro signo com o signo 7. Áries, ele é fogo cardinal, que é o fogo que traz a iniciativa, né? Cardinal é sempre iniciativa. E Libra é o ar cardinal, ou seja, o ar que traz aquela iniciativa para formar uma parceria, por exemplo. Tá? Libra fala sobre relacionamentos, Áries fala sobre o indivíduo. Ambos estão no eixo dos relacionamentos, só que Áries, a relação de você com você, Libra é a relação de você com os outros. Quando a gente aprende a formar parcerias, a ter acordos com as pessoas. Vamos supor que Áries tem que aprender a ser mais amigável, porque geralmente o signo de Áries é mais barraqueiro. Vamos colocar assim no auge, né? Signo barraqueiro, signo que gosta de brigar. E Libra não, Libra pede cautela, Libra pede ponderação, reflexão. Áries, quando tá nesse modo desafio, né, da oposição, pode se irritar com esse jeito de Libra de ser muito bonzinho, de querer entender o lado do outro. Áries pode não ter paciência, e aí gera briga. E vice-versa, o Libra pode não ter paciência com o lado sem paciência de Áries. Ou pode acontecer o oposto. Pode acontecer do ariano ou ariana ser mais de boa e a pessoa de Libra ser mais, né, briguenta. Porque, gente, todos os signos opostos complementares têm um pouco do oposto dentro de si, certo? Eles fazem parte de um eixo no zodíaco. Esse eixo ele tem uma importância para os dois polos. Então não tem essa de cancelar um polo ou outro. Se não fosse a iniciativa de Áries, Libra não formaria parceria. E se não fosse a diplomacia de Libra, Áries também não seria chefe, não teria acordo, não formaria parceiros num trabalho, por exemplo. Então uma coisa tá ali para complementar a outra neste caso. Pra gente entender aqui signo por signo, Áries, começando por Áries. Áries combina com Áries, com Leão, com Sagitário, ou então com Gêmeos, com Libra, que daí seria para o oposto complementar, ou com Aquário. Ah, e os outros elementos? Gente, dá para fazer combinar com os outros elementos, só que aí depende do resto do mapa, tá? Então o que eu tô falando aqui é de forma geral. Touro combina com Touro, com Virgem, com Capricórnio, ou então com Câncer, com Escorpião, que é par complementar oposto, né? Oposto complementar, ou com Peixes. Gêmeos combina com Gêmeos, com Libra, com Aquário, né? Que são os 3 signos de ar. Ou então combina com os de fogo, que seria Áries, Leão e Sagitário, que é o oposto complementar. Signo de Câncer ou Caranguejo. Combina com ele mesmo, né? Signo de Câncer com Câncer, mas pode dar um drama danado. Ou com outros signos de água, que seria Escorpião e Peixes, também combina. Ou então signos de terra, Touro, Virgem ou Capricórnio. Capricórnio seria o oposto complementar de Câncer. Signos de Leão. Leão combina com Leão, com Áries ou com Sagitário. Ou então combina com Gêmeos, Libra e Aquário, que é o signo oposto complementar a Leão. Signo de Virgem. Virgem combina com Virgem, Touro ou Capricórnio, que são signos de terra. Ou então com signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, que é o signo oposto complementar a Virgem. Signo de Libra. Libra combina com Libra, com Aquário e Gêmeos, né, os signos de ar. Ou então Libra combina com signos de fogo, que seria Áries, que é o seu oposto complementar, Leão ou Sagitário. Signo de Escorpião. Escorpião combina com Escorpião,
ou Câncer, ou Peixes, né, os signos de água, ou então com signos de terra, que seria Virgem, Touro, que é o signo oposto complementar a Escorpião, ou então o signo de Capricórnio. Signo de Sagitário combina com Sagitário, Leão ou Áries, ou então combina com signos de ar, né, que seria Gêmeos, que é o seu par complementar, oposto, né, oposto complementar, com Libra, ou então com Aquário. Signo de Capricórnio combina com Capricórnio, Touro ou Virgem, ou então combina com signos de água, que daí são signos que trazem um pouco mais de sensibilidade para o capricorniano, ou capricorniana, né? Aí seria um signo de Câncer, que é o signo oposto complementar a Capricórnio. Com esse signo pode dar um pouco de briguinha, né? Mas tem um complemento ali. Com Peixes ou com Escorpião. Signo de Aquário combina com Aquário, Libra ou Gêmeos, são signos de ar, né? Mas aí a tendência de ser muito intelectual é grande. Mas aí depende da pessoa, né, gente? Se vocês gostam, beleza. Ou com signos de fogo, que daí seria Áries, Leão, Leão signo oposto, complementar a Aquário, e também o signo de Sagitário. Signo de Peixes combina com Peixes, mas essa combinação pode deixar ambos aí muito avoados, um pouco perigosa, né? Mas pode combinar. Signo de Câncer ou signo de Escorpião, né? Para completar aí os signos de água. Ou então com signos de terra. É mais ideal com signos de terra, né? Mas água também pode combinar. E daí seria Touro, Virgem, que é o signo oposto complementar a Peixes. Ou então Capricórnio. Gente, então era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Tem pessoas que são casadas ou namoram pessoas de signos com elementos diferentes. Os que eu falei que não combina, né? Mas por que não combina? Porque não é compatível, tá? Só que existem esses casais. Daí por quê? Por que que existe então? Um sagitariano que namora com um pisciano. Um taurino que namora com uma pessoa de signo de leão. Porque, gente, depende do resto do mapa. Se a Vênus deles forem nesses signos complementares, pronto, fechou o rolê. Ou a Lua, ou o ascendente. Gente, ascendente, às vezes, dá mais aquele impacto de complemento, de ideia, do que o próprio Sol. Por isso que eu falo que não é só pegar pelo Sol. É bom a gente ver o resto dos planetinhas ali no mapa, pra gente entender o que combina e o que não combina também. Bom, gente, então é isso. E você que quiser aí adquirir uma leitura de sinastria amorosa comigo, ou seja, pega o mapa da pessoa que você gosta, ou que você tá casado ou namorando, o seu mapa. E a gente vê aí a resultante desse mapa, que vai falar sobre os desafios e as facilidades que vocês têm juntos, né? De setor por setor. Ou seja, casa por casa, enfim. Pode me procurar no meu e-mail, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou no meu Instagram. Lembrando que a Sinastria Amorosa está em promoção até o dia 14 de junho. Depois disso, ela volta no valor normal. Mas tudo isso sobre os valores você pode procurar e encontrar no meu Instagram. Quem quiser uma leitura de mapa astral comigo, individual mesmo, pode me procurar também na descrição. Quem quiser estudar astrologia, começar a estudar, entender mais sobre os elementos, sobre as qualidades, sobre as casas, enfim, sobre toda a base de um mapa astral, pode procurar aqui na descrição do vídeo, tem os links dos meus e-books que estão disponíveis, valor acessível para todo mundo. E é isso, gente, até o próximo vídeo.